Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje nós vamos enfocar um instrumento de mensuração do letramento em saúde de adolescentes. E para falar sobre isso, estamos aqui com a Denilson da Silva Gomes, que é enfermeira e doutora em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco e é professor de enfermagem em instituições de ensino superior de Pernambuco. Bem-vinda, Denilson. Tudo bem com você? Olá, Helena, tudo bem? Tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. Pronto. E um assunto tão bom, né, Denilson? A gente tem sempre que se preocupar com a questão do adolescente no Brasil e instrumentos para eles, né? E eu vou logo aqui para a primeira perguntinha, então. Para quem ainda não conhece, né, o que é esse HASA e por que fazia falta um instrumento como esse para avaliar o letramento em saúde de adolescentes aqui no Brasil? Então, Helena, ele é um instrumento, né, de avaliação do letramento de saúde de adolescentes. No programa de pós-graduação de enfermagem que eu fiz meu doutorado lá, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, a gente trabalha voltado muito para a educação em saúde na educação básica. E uma das linhas de trabalho da minha orientadora era o letramento em saúde, né, de crianças e adolescentes. E ela me convidou a pesquisar e me aprofundar sobre esses jovens, né, sobre essa característica desses jovens, sem, inclusive, ao menos eu ter ciência do que seria o letramento em saúde. E aí eu me apaixonei. Foi aquele amor à primeira vista. Que variável tão profunda e cheia de significado nas nossas vidas, em especial a eles. Contudo, Helena, a gente viu que é um déficit muito grande aqui no Brasil que temos na perspectiva de uso e geração de escalas para mensurar esse letramento, para medir esse letramento, né? Os instrumentos que a gente via muito eram instrumentos voltados mais para avaliar a questão da relação dos pais, né, com os adolescentes e crianças. E existia essa lacuna, né? Então eu fiquei instigado a procurar na literatura internacional escalas que pudessem ter essas características mais focalizadas na avaliação do letramento em adolescentes, né? E aí vimos em vários estudos e revisões, de muitos que estavam, né, disponíveis na literatura, um em específico nos chamou a atenção, que foi o HAS-A, carinhosamente chamado de RASA, né? Eu chamava de RASA. Então, o RASA, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e ele tinha, assim, uma aplicabilidade muito prática, rápida, tanto no uso clínico quanto no uso pedagógico, né, em si, para fazer essas avaliações. E isso daí é, pôde, né, ser alvo de um processo de tradução, adaptação e validação, né, para o contexto brasileiro, porque a gente sabe que o letramento em saúde, de uma forma geral, né, é uma característica que tem uma influência, que sofre influência, na verdade, de contextos sociais, em especial os adolescentes, que eles vivem em contato com diversas características que podem colocar a saúde deles em risco. Então, a escala nos ampliou o olhar, nos instigou a curiosidade científica para poder fazer esse aspecto de adaptação, tradução, adaptação e validação aqui no Brasil, Maravilha. Quer dizer, veio cobrir uma lacuna grande mesmo, né? justamente. Você sabe que a gente que trabalha com letramento, cada pessoa que vem aqui, que está trabalhando com letramento, diz para mim que teve um primeiro contato e se apaixonou, mas é uma tônica que está sempre presente. A gente realmente se apaixona, né, pelo letramento, porque a gente vê o potencial que ele tem de melhorar o jeito como a gente chega nas pessoas e a gente consegue que as pessoas, consigam gerir sua própria saúde, né. Então ele é um mediador potentíssimo, né. Aí a gente acaba se apaixonando mesmo, né.
Agora, Adenilson, quando você falou tradução, adaptação e validação, aí eu trabalho também com tradução, adaptação, validação de alguns instrumentos, e assim, é complicado, né? Então, trazer esse instrumento internacional para a nossa realidade, com certeza, não deve ser diferente no caso dos adolescentes, né? Então, o que que mais te desafiou nesse processo de tradução e adaptação que você fez do chamado Rasa para o contexto brasileiro? Então, Helena, o que mais desafiou foi não o fato de estar diante de uma metodologia de pesquisa científica, de tradução e adaptação de instrumentos. O que mais me desafiava era fazer com que esse instrumento pudesse estar compreensível para os adolescentes brasileiros. Porque a realidade de adolescentes nova-iorquinos, que foi onde foi a escala originalmente construída, ela é uma realidade totalmente diferente da realidade que a gente vive, dos adolescentes que a gente vive. Né? O acesso ao serviço de saúde desse adolescente é diferente. A compreensão que esses adolescentes brasileiros têm sobre informações, sobre números, sobre qualquer aspecto relacionado à saúde é diferente. Nos Estados Unidos existem equipes médicas e serviços de saúde dentro de escolas. Aqui no Brasil, isso é quase uma utopia em falar isso. Então, é diferente. E eu vi, eu tinha essa curiosidade, caramba, eu preciso fazer com que essa escala esteja compreensível. Então, o meu segundo desafio foi me apropriar dos processos metodológicos de tradução, adaptação e validação, pois existe um rigor científico, né? E a gente era cobrado, né, várias vezes no sentido, não, vamos revisitar cada passo a passo das etapas de tradução, vamos ver quais são os itens necessários, de, as avaliações necessárias, os métodos necessários para poder fazer as medidas de confiabilidade, as medidas psicométricas. Então, esse foi um grande desafio, apropriar desses aspectos metodológicos, né? E também fazer com que essa escala pudesse estar compreensível o máximo possível para os adolescentes, né? E assim, por isso que o estudo piloto, fizemos um estudo piloto e um estudo psicométrico, né? No estudo piloto digamos assim, a cerejinha do bolo, porque foi o contato, existia um contato dos adolescentes com esta escala, né? E aí eles foram dando as sugestões, a gente viu a clareza, a gente viu a relevância, né? De cada item da escala original, já traduzida, pois já tinha passado por um processo tradutório, por uma empresa especializada. E aí, quando chegamos lá, me deparei com a realidade do ensino de escolas públicas, né, aqui em Pernambuco, e a gente vê que é uma realidade difícil, Helena. Para falar, por exemplo, você entende com que frequência você entende sobre os resultados de exames laboratoriais? Aí, que exames que adolescentes muitas vezes não têm acesso a exames? Isso foram elementos reflexivos que foram se inserindo dentro do caminho, né, metodológico, que impactou e constituiu um desafio para mim. Então, esses foram, né, os meus maiores desafios. Uhum. Eu não ia perguntar isso agora, mas vou perguntar, porque você falou que a cobrança era muito grande do rigor metodológico da pesquisa e tal. Você seguiu algum autor específico? Você fez um mix de autores para fundamentar o seu passo a passo, as suas etapas, como você disse? No começo, eu até estava um pouquinho meio que perdido em relação ao qual método mais adequado, digamos assim, porque não existe um método padrão, mas um método mais adequado para a nossa realidade de tradução e adaptação. Então, eu fui fazendo umas mesclas de alguns autores, porém não me senti confortável. Aí, por isso que eu consultei as minhas orientadoras e elas me passaram um protocolo canadense
de tradução, adaptação, validação de instrumentos, né, que é dos autores de Souza e Roger Nasrirat, de 2011, se eu não me engano. Esses autores traz para a gente 7 etapas de tradução, de síntese, de retrotradução, uma síntese secundária, um comitê que é um comitê de especialistas, um estudo piloto, um teste psicométrico preliminar e um teste psicométrico final. Então, assim, todo esse passo a passo de etapas a gente foi seguindo, né, de forma fluida durante o desenvolvimento do doutorado e conseguimos, digamos assim, fluir com essa tradução e adaptação. É, é um protocolo, assim, simples, ele dá as normativas, ele dá a quantidade de pessoas que vai ser necessário entrevistar para cada item, enfim, ele é muito bem elaborado e completo. Maravilha. Eu perguntei porque muita gente trabalha com a tentativa de traduzir alguma escala, né, Uhum. adaptar, então sempre é bom saber como é que as pessoas que fizeram isso estão fazendo, né, Isso. porque é um processo complicado, se você não tiver um protocolo, a gente acaba se perdendo mesmo nesse processo, né. Inclusive, lá no departamento onde eu fiz o doutorado, né, eles ainda continuam utilizando esse protocolo e vem trazendo adaptações maravilhosas, muito bons, sempre sensíveis às especificidades do contexto local, né, onde aquele instrumento vai ser aplicado. Ele é muito útil. Muito bom, muito bom. Se você puder, e tiver fácil para você, você pode me dar a referência e eu coloco na descrição do episódio para quem tiver interesse em aprofundar o método. Se você tiver condições, eu sei que a vida é cheia de coisas, né, cheia de compromisso, mas se você tiver, você me passa a referência, tá bom? Com certeza, Eh, irei passar. beleza. Adenilson, a a parte de adaptação, ela acaba gerando mudanças, né. Por exemplo, eu fiz uma adaptação uma vez da escala de letramento nutricional. Ele tinha 23 questões, nós ficamos com 21. Pela avaliação que a gente fez, a avaliação psicométrica, a avaliação com o piloto, as 2 só saíram 2, as outras não se modificaram tanto, né. Mas, por exemplo, não na área de letramento, eu trabalho também na área específica de nutrição, mesmo quando não estou enfocando o letramento, e a gente tem uma escala adaptada no Brasil sobre índice inflamatório da alimentação, né. E aí, essa escala, ela foi traduzida e adaptada de uma escala feita em Harvard. E lá eles tinham 16 alimentos. Quando a Marina Nord, que foi a pessoa que fez a tradução aqui no Brasil, foi fazer, ela ficou dos 16 alimentos, ela ficou apenas com arroz, feijão, frutas e hortaliças, e carnes processadas, e mais nada, entendeu? E foi o que deu para o Brasil, porque todo o restante que estava não deu possibilidade de uso para nós na escala do jeito que os americanos estavam usando quando eles construíram a escala em Harvard. Então eu lhe pergunto, né, durante a validação, a sua versão brasileira também ficou com uma organização diferente da escala original, né? O que esse achado diz para você, né, sobre como nossos adolescentes lidam com as informações de saúde? Que interessante, né, Helena? E é isso que motiva a gente a fazer, ir para frente com os processos adaptativos, porque ele sempre dá essas nuances no produto final, na escala final, né? Eu via muito muitas escalas quando elas começavam de um jeito e terminavam de outro. Eu ficava pensando, será que a minha vai ficar a mesma coisa? Letramento de saúde, né? Eu acho que deve ser a mesma coisa, vê, inocente, né? Mas não foi bem assim. Com as respostas que cada aluno foi dando para a gente, percebemos que existia uma discrepância, né, em relação a, a,
ao teor daquela pergunta em relação ao que aquele adolescente vive, ou seja, ele impunha a realidade naquele instrumento. E a análise fatorial exploratória que fizemos, ela conseguiu, pela teoria de resposta aos itens, conseguiu fazer aquela reorganização dos itens em determinados fatores, que de 3 fatores da escala original que existia, ficaram apenas 2, né? Na verdade, ela só fez uma readequação, né? Por conta dessa processo, né? De vivência desses adolescentes. Então, isso significa dizer que é como esses adolescentes eles interpretam, eles entendem, eles avaliam, eles tomam decisões de saúde é diferente de outras regiões. Então, com certeza o letramento em saúde deles é tão tal que a escala, ela, por não ser ainda publicada, né, ela ainda, a gente está fazendo esses ajustes, a gente pretende fazer a aplicação dela, né, para avaliar o nível de letramento dos adolescentes. E a gente viu que esses adolescentes eles conseguem ter basicamente níveis diferenciados. Por quê? Porque eles têm características sociodemográficas, características socioeconômicas, características, enfim, geracionais, que impelem, né, num movimento diferente de construção dos itens. Então, foi o que me chamou a atenção esse processo, porque a psicometria ela é muito esperta, ela é muito ligada ao que esses jovens estão dizendo. Eles não responderam por responder. Eles também conseguiram colocar para nós, né, a sua realidade. Então, eu, eu, eu até coloquei assim na discussão da minha tese, assim, que sugere que eles estão muito influenciados pelo contexto escolar, social e pelo acesso ou dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Então, a gente vê que, Uhum. por se transformar em 2 fatores, basicamente, a gente vê que eles têm uma realidade educacional, um contexto social, que não foi alvo do doutorado, mas alunos de PIBIC, por trabalhos paralelos, foram, foram né, estudando esses dados e viram, né, os fatores sociodemográficos, inclusive relacionados a esse letramento, e viram que realmente mães, são alunos de mães desempregadas, são alunos de pais separados, que não têm alimentação adequada, muitas vezes, né? Então, tudo isso faz com que a resposta àquele item se diferencie, né? De como ele foi aplicado lá atrás na sua formulação. Então, isso é essa a interpretação que eu consegui captar. Certo. Então você ainda não publicou a escala. Então, conseguimos, na verdade, com os resultados, fazer 2 artigos, porém ainda eles estão em processos de submissão. Submetemos a 2 revistas, né, científicas, já que na área de enfermagem, porém, como demora nesse processo, ainda não tivemos retorno, mas está, né, estou aí com a mente muito positiva para ser publicada. Eu acho que vai conseguir rápido, porque Ai, é um assunto muito palpitante, né, Adenilson. Você, por favor, entre em contato conosco, quando você na própria rede, no próprio grupo da Rebraus, né, coloca lá assim que você conseguir a publicação, para que as pessoas possam acessar e conhecer e usar, né, nos seus contextos de atendimento de adolescentes, né, como eu porque trabalho é também. importante, né. Desculpa ali atrapalhar. Como eu trabalho também em instituições de ensino superior, gostaria muito também de fazer, né, assim, um projeto de extensão, um projeto de pesquisa com base nos achados da escala, né? Porque ela tem um potencial muito grande. E eu estou bem animado para que ela possa ser logo publicada. É isso aí, é isso aí.
Infelizmente, a gente acaba, às vezes, tendo um trabalho belíssimo, e não é que o trabalho não é bom e que não é aceito, mas as revistas nossas, elas ainda são muito demoradas, né, Adenilson? Uhum. Elas Sim, demoram demais para publicar. Eu estou com um artigo que eu mandei é, em, eu mandei em março de 2024. Ele vai 2020. sair agora em março de 2026. Eu nem sei mais se o artigo está legal, o meu artigo, entendeu? Que eu sou a Sim, orientadora da autora principal. Eu nem sei se está legal mais. Ele estava legal, na minha opinião, em 2024. Hoje eu não sei mais, mas é esse que vai sair, entendeu? Porque depois que passa pelo crivo dos avaliadores, eles não mandam mais para você atualizar, porque enquanto está passando, ele fala: não, isso aqui está defasado, atualize a sua referência, né? Vem nas revisões, né? Mas depois que acaba a revisão, e aí já faz um ano que acabou a revisão, pronto. eu- Mas espero que isso não aconteça com o teu, vamos ser positivo, né? As revistas de enfermagem não costumam demorar muito, não. Eu já publiquei em revista de enfermagem. Elas são relativamente rápidas, né? de fato. Agora, aquelas com extratos mais altos, por exemplo, a 1 a 2, elas tendem a ser um pouquinho mais demoradas, que é o que eu estou passando no momento. Eu estou há mais ou menos uns 8 meses, eu acho, esperando ainda a resposta. E tá É. lá, mas tá Ok. lá. Tô É, tá acompanhando, lá e não foi recusado, tá sendo avaliado, né, isso que é importante, né. de fato. Agora eu acho que nossa vida vai facilitar um pouquinho, porque a CAPES fez um convênio com a Wiley, a Science Direct e a Elsevier, e tem alguns periódicos dessas revistas que vão estar disponíveis gratuitamente para nós publicarmos. Então, eu acredito que a situação melhore um pouco, embora tenha o pessoal mais ligado à política social que ache que nós estamos desprestigiando as publicações brasileiras ao fazer isso, mas é porque não tem publicação brasileira bem qualificada para tudo que se produz no Brasil. O Brasil é muito grande, né? Então, o fato de você poder diversificar as, as submissões facilita muito para o pesquisador, para ele poder ter o seu produto logo disponibilizado, que a intenção nossa quando a gente produz é essa, né? É deixar o produto disponibilizado para o pessoal usar. Se a gente acredita naquele produto, a gente quer aquele produto disponível, não é não? Com certeza, e isso é reflexo de muito trabalho, de muitas semanas e meses de pesquisas, articulações interinstitucionais, e isso leva digamos assim, a nossa gota, né, de suor, que precisa realmente dar aquela alavancada na produtividade da ciência e do conhecimento, que é um dos déficits ainda dessa área, né, das publicações. Exatamente, exatamente. E aí, Adenilson, pensando na prática, você, assim, como enfermeiros e outros profissionais de saúde podem usar, na sua opinião, essa escala no dia a dia? Principalmente você falou aí da escola pública, né? Principalmente nas escolas, de um modo geral, e na atenção primária. Ok, veja. É, na enfermagem, a gente, para poder fazer educação em saúde, precisamos conhecer a nossa realidade local. Muitas ações de educação em saúde desenvolvidas por enfermeiros, inclusive a gente até mais comentou isso na revisão de literatura, são trabalhadas de maneira pontual e de forma generalizada. Então, se eu vou falar de IST para adolescente, então junto todo mundo ali e vou falar alguma coisa sobre IST. Mas como é que eu vou falar sobre IST, sabendo que aquele público tem especificidades diferentes, né? Necessidades diferentes e compreensões diferentes. Eu posso estar falando de IST para um grupo de adolescentes que tem um entendimento, tem uma compreensão, uma tomada de decisão muito bem seleta, mas eu posso estar falando com um público muitas vezes que não tem mínimas noções sobre saúde, nem sabe o que é uma bactéria. Então, eu preciso, antes de tudo, fazer esse diagnóstico para poder aplicar as minhas ações. Então, o letramento em saúde nos dá essa capacidade de fazer, de conhecer o nosso público. Então, as escalas, elas vão ser ferramentas de apoio, diagnóstico. Então, a escala ela tem uma possibilidade de uso diagnóstico
para poder, inclusive, mensurar assim, como esses adolescentes conseguem compreender preliminarmente informações de saúde, como eles se comunicam com o profissional de saúde, como eles tomam essas decisões, para poder, a partir de então. Então, essa turma aqui, eu consigo ir mais além. Essa turma aqui, eu não consigo ir tanto. Então, assim, eu consigo, na realidade da escola, né, estar com esse instrumento que a gente adaptou, fortalecendo ações de educação e saúde dentro da escola, fortalecendo programas, inclusive programas de saúde, né? Programa de saúde na escola, um exemplo, né? Que ele é muito bem já instituído no Brasil. E na atenção primária eu consigo ver quais são os meus adolescentes que estão em risco sobre de algum agravo, de alguma temática que eu queira abordar. Porque o RASA, né, na modalidade brasileira, ele consegue ser bem, assim, geral. Eu não consigo captar letramento em saúde específico de uma determinada área, como, por exemplo, letramento em saúde digital, letramento em saúde nutricional, não. Ele é bem geral e ele consegue captar para saber se o letramento está adequado ou inadequado. Então, tanto na escola quanto na atenção primária, a RASA, né, brasileira, ela consegue captar esses níveis de letramento e, a partir de então, fortalecendo as ações de educação e saúde dentro desses contextos. Perfeito, é isso aí mesmo, muito bom. É uma coisa para você usar. Na sua experiência, eu sei que você não publicou ainda, mas na sua experiência, quanto tempo o Adenilson, em média, ela demora para ser aplicada? Ela é longa? 10 minutos. Oh, maravilha! Já pensou? Você com 10 minutos já poder ter pelo menos um direcionamento para o seu planejamento, é bom demais, É bom outra demais. realidade. Era essa característica que eu falava com a minha orientadora. Professora, mas tem tantas escalas que conseguem mensurar a nível, né, por exemplo, escalas internacionais que conseguem mensurar o letramento, mas é tão longa, é tão extensa. Tem escalas que levam quase uma hora para ser aplicada. Aí eu fui, nos meus filtros, nas minhas pesquisas, a gente descobriu que ela tem esse potencial de aplicação bem curta, prática e que é muito direcionada. Então, no caso, o RASA BR, né, que eu apelidei assim carinhosamente, mas ele consegue ver dois blocos, né, o de comunicação e o de decisão em saúde. Então, esses dois parâmetros, digamos assim, ele ainda consegue, né, de uma forma mais profunda, estar investigando o letramento em saúde nos seus domínios interativo, funcional, crítico. Então, todos aqueles domínios que a gente vê. Então, ele é muito genérico, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma capacidade sensível de ter uma potencialidade diagnóstica e também uma capacidade de planejamento para as minhas ações. Então, é assim, para mim, eu me senti contemplado com os meus resultados, porque ele nos deu uma pedrinha de ouro, né, que precisa cada vez mais estar sendo usada. Com orgulho do seu produto, né? Sim, com certeza. É isso aí. E outra coisa que você falou que é muito importante, né, Denilson, o fato dele ser curto, em termos de tempo, não é só importante em termos gerais, porque as pessoas realmente não têm paciência para pegar uma hora de escala para responder. Mas no caso do adolescente é mais importante ainda, né, porque o adolescente não tem paciência, Uhum. né. O adolescente quer tudo muito rápido, então, se ele perceber que a coisa é rápida, ele se dedica e responde. Se ele perceber que você tem 10 folhas ali para ele preencher, ou para ele responder, aí ele vai embora antes, ele vai embora no meio, né. Pô, inclusive, professora Helena, no meu questionário de coleta de dados, é, infelizmente foi assim. Meu questionário tinha quase 12 páginas, porque a gente não viu apenas a tradução da escala, mas investigou variáveis clínicas, sociodemográficas, foi que, né? Enfim, coletar dados. Aí eu disse, professora, tem 12 páginas o questionário, e os alunos vão responder isso? Que tempo?
Mas eles acharam super curioso, assim, porque a forma como perguntava, né? As imagens que a gente colocava, uma coisa bem interativa, para chamar a atenção, tipo da realidade da faixa etária deles. Aí a gente conseguiu captar. Porque senão, eles não têm paciência, eles não Não, têm senão não vai, senão não vai, é. curiosidade. Nós tínhamos um instrumento que era letramento em saúde, letramento alimentar e mais coleta de sangue e mais aferição de pressão arterial e mais caracterização das mulheres. Eu sei que no final dava quase 2 horas de entrevista, mas assim, nós demoramos muito para chegar na nossa amostra, porque as mulheres elas ficavam: "Não, não, preciso fazer o almoço. Não, não, preciso tomar o ônibus. Não, não, meu marido vem me pegar". Eu sei que no final a gente demorou demais para completar o tanto que a gente se propôs a entrevistar, porque realmente é terrível, né? Você passar É, 2 horas com a pessoa ali tem que estar muito motivada, né? Eu estava imagino. falando com uma parceria que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, tem um grupo que está pesquisando alimentação e inflamação, né? E aí eu conversando com eles sobre instrumentos, né? E falando, né, que a alimentação é uma coisa que os instrumentos são longos, porque são muitos grupos de alimentos, né? E aí a pesquisadora é brasileira, mas mora nos Estados Unidos. Ela disse o seguinte para mim: eles não fazem pesquisa lá sem remunerar o participante. Então, o participante, ele concorda com a pesquisa, ele concorda com a duração, é explicado para eles o tamanho do questionário, mas eles recebem uma ajuda de custo, que é uma coisa que a gente nem tem dinheiro para fazer, e por muito tempo essa parte ética de você remunerar foi condenada. Agora não, agora está tendo uma abertura para você fazer isso, mas o que falta é dinheiro, né? Você não consegue no financiamento, no pedido de financiamento, colocar lá a remuneração do participante, né? Não mesmo, não mesmo. Pois Se é. eu colocasse isso, inclusive, eu acho que até seria, enfim. Mas, e também foi um dos desafios, professora Helena, constituídos na minha coleta de dados, porque, assim, eu precisava ser objetivo, prático, até porque eu ia consumir tempo de horas, horas aulas do professor, entendeu? Os alunos não iam receber nada por isso, os professores muito menos. No artigo original, de desenvolvimento da escala original, tem lá que eles custearam, eles davam uma quantiazinha lá para os alunos, mas para os meus eu não consegui, eu só ia com a boa fé, com a coragem, e chegava nas salas, né, organizava os questionários, entregava para todos e todos respondiam no mesmo tempo. Se tivesse alguma dúvida, eu ia lá e agradecia muito ao professor. Eu dava até um chocolatezinho ao professor, bem assim, bem humilde, né? Mas era o máximo que eu podia fazer, porque de fato o apoio é pequeno, né? Eu falo nesse sentido, né? Nesse É, desenvolvimento. O apoio é curto. exato, exato. Mas vai mudar, um dia muda, né? As pesquisas no Brasil, a gente tem que tirar leite de pedra, né? Como diz a história. Exatamente. Bom, agora rumando já para a finalização da nossa entrevista, Denilson, vamos botar você olhando mais para frente, né? Como é que você enxerga então? Você já adiantou um pouco, mas como é que você enxerga o Rasa contribuindo para pesquisas e para a política pública voltada para o adolescente no Brasil? Certo. Inclusive, foi um dos questionamentos até na minha banca, né, do doutorado. Eles fizeram essa pergunta bem, e de forma assim, singela, e de forma bem, assim, com aquela autoestima. Eu quero muito que essa escala ela possa ser alvo, né, de várias parcerias, né? Eu ainda mantenho contato com o departamento de enfermagem, porque eu já terminei o doutorado. Mantenho contato para a gente poder fazer pequenas, pequenas pesquisas com o PIBIC, né? Ali em torno dos dados coletados, para aprimorar cada vez mais. Eu pretendo também fazer uso, né, delas com parcerias para tentar fazer projetos de extensão tão muito bem
vista, né, pelo MEC, enfim. E a nível mais global, a Rasa, ela vai contribuir sim, na medida que ela começar a ser aplicada nos contextos escolares, ela vai contribuir para até mensurar, né, os efeitos de políticas e programas públicos de saúde, ou até mesmo educacionais. Porque se fala muito, né, se implanta demais políticas, enfim, alguns projetos, alguns programas, mas até que ponto está indo isso? Até que contexto está chegando essas políticas? Né? Será que meus adolescentes estão compreendendo bem as informações de saúde que chegam ali dentro daquela escola? Será que meus adolescentes eles estão é, avaliando o que é um risco em saúde? Será que eles estão informando de maneira clara o profissional de saúde? Tudo isso está dentro dos programas que estão na educação básica, né? Então, a educação básica, a partir da aplicação do Rasa, indiretamente, eu vou estar contribuindo para programas e projetos que estejam sendo aplicados ali no contexto educacional. E pelo contexto, pelo lado da saúde, eu também consigo fazer com que essa escala ela vá lá e gere planejamentos, né? Também para os enfermeiros, para as equipes de saúde. Ainda é longe, isso aí está um pouquinho mais longe, mas pelo menos os efeitos imediatos, né? Ou seja, o seu uso em si, clínico ou educacional, poderá ser um dos frutos, né, coletados por esse processo adaptativo, né, e tradutório da escala. Maravilha, é isso aí. E tem que olhar lá para frente mesmo, Estou né. confiante, né? Só quero que seja E tem publicado. isso aí é a primeira meta, né. E Adenilson, vou te perguntar um negócio que eu nem ia perguntar também. Você já tem ideias de fazer o pós-doutorado ou se você está na fase de respirar após o doutorado? É uma pergunta também bem reflexiva. Inclusive, a professora Catarina, né, lá da UNB, ela até sugeriu, né, fazer maiores aprofundamentos na escala, como, por exemplo, a padronização dos valores, né, das categorias de inadequado, adequado, para um pós-doutorado. Até eu tenho, digamos assim, a vontade de querer fazer o pós-doutorado, mas as energias ainda estão um pouquinho baixas. Eu estou tentando recarregar novamente para poder, depois essa enxurrada, né, de trabalho, de contato com escola, departamento de enfermagem, foi assim, minha vida não parava não. Então vou respirar, vou tentar dar um up, aí com certeza eu vou voltar, né, novamente aí para poder dar continuidade às especificidades das adaptações, que é bem pesadinho, É, eu imagino. Você vai agora dedicar um pouquinho de tempo para o Adenilson, né? justamente. E para as minhas duas filhas que estão aqui com 1 ano e meio aqui, estão com todas aquelas energias. Pronto, tem que dedicar um tempinho a elas mesmo, tá certo. É verdade. Então você tem esposa? Tenho sim, tenho sim. Então ela deve estar acho que uma pergunta dessa, se ela ouviu, ela deve estar querendo atirar algum objeto na tela, né. É verdade, é verdade. Que bom que ela não está aqui nesse momento, porque senão ela ia acontecer isso. Pois tá ótimo, Adenilson. Adenilson, você tem alguma coisa a acrescentar que eu não tenha perguntado? Na verdade, eu vou disponibilizar para você o link onde pode ser encontrada a tese, tá, do doutorado, para também disponibilizar para os espectadores que estão aqui escutando, né? E quem quiser também, eu posso também disponibilizar meu contato por e-mail para quem tiver alguma dúvida a mais sobre a escala, como foi feita assim cada etapa, né? Porque foram 6 etapas realizadas, que aqui não dá tempo de esclarecer cada uma delas, mas se eu fico disponível assim totalmente para tirar, né, essas dúvidas e quem sabe realizar, né, essas parcerias para fazer
o bom uso da nossa rasa, né, e fortalecer o nosso programa Perfeito. cada vez mais. Isso aí. E eu fico muito feliz de você disponibilizar seu e-mail, porque realmente muita gente às vezes quer fazer o contato e não tem como. Então eu vou colocar o link da tese, vou colocar o seu e-mail e aí vamos ver se você consegue fazer, trocar figurinhas com as pessoas e realmente botar essa asa para funcionar no Brasil, né não? Com certeza, com certeza. Vamos nessa, que ainda não acabou não, tem muito chão ainda pela frente. É isso aí. Pois, Adenilson, muitíssimo obrigada pelo teu tempo aqui com a gente hoje, tá? Foi muito esclarecedor ouvir isso e as reflexões sobre sobre a vida, né, do adolescente. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas reflitam sobre isso, a importância de uma escala desse tipo. Então, muitíssimo obrigada, tá? Quero agradecer também aos nossos ouvintes que estão aqui sustentando a existência do nosso podcast, né? E aguardar todo mundo aí para o nosso próximo episódio, tá bom? E muito Tchau, obrigado. tchau. Obrigadíssimo, viu? Até mais, professora. Tchau, tchau.